Olá, graça e paz! Estamos aqui para mais um estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical da Igreja Metodista em Lorena, e eu vou dar seguimento a um tema que nós começamos neste ano, Vida com Deus, por um relacionamento, eu diria, mais profundo com Deus. E como que é bom nós pararmos um pouco e refletirmos sobre um estudo, sobre nossa vida com Deus, porque se nós não crescermos em nossa vida de fé, não daremos passos de fé também. E nós estamos no assunto meios de graça e disciplinas espirituais ou posturas espirituais. Os textos bíblicos que eu separei para nós é de 1 Coríntios, capítulo 9, de 24 a 27, e também Filipenses 2, de 12 a 16. Então eu também faço o convite, eu deixo aqui o nosso convite para vocês participarem da nossa escola bíblica na Igreja Metodista em Lorena. Essa escola acontece todos os domingos, das 9h30 às 11 horas. É um espaço de estudo da Palavra de Deus. Temos classes para as mulheres, para os homens, para as crianças, jovens. Então, vocês são muito bem-vindos, estão convidados a participar conosco. E a minha oração nessa manhã é que Deus esteja nos abençoando, abrindo a nossa mente, a nosso coração para receber essa palavra. E que também, para que em tempos de dificuldades, Deus nos permita descansar no seu amor e misericórdias inabaláveis, em nome de Jesus. Que Ele abençoe a sua vida, a sua casa. Uma das virtudes mais importantes para a maturidade cristã é entender a necessidade da nossa santificação e do nosso crescimento espiritual. Sempre nós podemos aprender e melhorar na nossa caminhada cristã. Por isso que no início eu falei por um relacionamento mais profundo. Se nós temos um relacionamento profundo, ele pode ser mais profundo ainda. Então, por isso que eu quero falar sobre os meios de graça como ferramenta para aprofundar ainda mais o nosso relacionamento com Deus. E certamente você já está pensando na oração, no jejum, na leitura da palavra, no estudo bíblico, como nós estamos fazendo agora, é um meio de graça. Essas práticas, sim, são meios de graça. E eu me recordo que o professor José Paulo já falou detalhadamente sobre esses 3 meios no seu vídeo do dia 9 de julho de 2023. Vocês podem conferir lá essa aula. E você sabe que graça e disciplina na vida cristã, estas palavras são complementares. Uma complementa a outra no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Então, o que é graça? Graça é um favor ou uma benevolência que não merecíamos. Por isso que a teologia apresenta a definição clássica de graça como favor imerecido. Essa graça de Jesus que é perdoadora, justificadora, restauradora, salvadora, santificadora. E disciplina? Disciplina é algo que nem sempre nos agrada, não é? Quando falamos em disciplina, muitos se assustam, não soa agradável a todos, mas a disciplina, ela nos educa, nos protege, nos ajuda, nos organiza. E para algumas pessoas, né, quando falamos em disciplina, pode soar até como alguma coisa dura, sofrida, uma obrigação e até como punição. Dando um exemplo, né? Quando eu falo assim, eu vou disciplinar o meu filho, vou disciplinar o meu aluno, significa muitas vezes que eu vou bater no meu filho, mas na verdade o significado de disciplina é muito diferente de você punir. Na verdade, o significado de disciplina é lindo e nós precisamos reavivar essa palavra e trazer para o nosso vocabulário de uma forma correta. Disciplina, do latim, discípulos,
aquele que aprende do verbo discere, aprender. De discípulos veio disciplina, instrução, conhecimento, matéria a ser ensinada. Então, disciplinar corretamente as crianças quando são pequenas poupa problemas maiores mais tarde, né? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, disciplina a criança. E mais tarde não passará por aborrecimentos. Tem uma outra frase também de um escritor cristão evangélico, John Maxwell, que ele fala que o segredo do seu sucesso é determinado pelas suas decisões diárias. Envolve disciplina, suas decisões vai determinar o seu sucesso ou não. E Deus nos oferece pela graça meios para desenvolver a nossa fé. Mas isso requer o quê? Uma resposta que exige disciplina da nossa parte, ou seja, decisão diária. Então, a disciplina cria o hábito. Então, ao pensarmos na expressão meios de graça, o conceito se amplia, né? Mais do que regras a seguir ou esforço a empenhar, trata-se de oportunidades que Deus nos dá para nos aproximarmos dele. Isso é graça, isso é favor imerecido. O próprio Deus nos deixou esses meios para nós nos aproximarmos dele. Então, a força desses meios de graça está na comunhão com o Senhor Jesus. Deus deseja tanto se relacionar conosco que Ele, conhecedor dos nossos limites e fraquezas, nos oferece esse caminho, nos oferece um caminho a trilhar, a caminhar para usufruir da plenitude, eu diria, desse relacionamento. Então, quanto mais nos aproximarmos de Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais seremos o braço do Senhor no mundo, nesse mundo tão carente da palavra de Deus. Então, não quer dizer que não haja esforço, que não seja disciplina, mas com certeza vai muito mais além de obrigação. É o desejo de estar junto do Pai, o desejo de estar junto de Deus. E como eu falei, né, o professor José Paulo já trouxe um vídeo falando detalhadamente sobre o jejum, oração, estudo da palavra. E eu quero apresentar aqui outras posturas espirituais, outras disciplinas espirituais que podemos citar aqui. Uma disciplina, talvez você não tenha ainda pensado nisso, compreendido, mas eu vou ler 8 disciplinas aqui, 8 posturas, né? Posturas, posição, que é ouvir, louvar, agradecer, confessar, afirmar, interceder, pedir e agir. Eu quero colocar essas 8 ações como posturas espirituais. Então, a primeira que eu falei é ouvir. Por que ouvir? Eu quero no sentido de dar atenção para a voz de Jesus. Em Romanos 10:17 traz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir aquilo que é essência, aquilo que fortalece a minha fé. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Está lá em Mateus 13, versículo 9. E o que você tem ouvido de Deus? O que Deus tem falado, né, para você? O que você tem ouvido? Outra disciplina, louvar, colocar-me perante Deus, vendo quem Ele é e o que Ele faz por mim, né? O que Ele fez por mim. Uma outra disciplina espiritual, agradecer, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, exercitar a nossa gratidão, né? Em tudo dai graças. Uma outra postura, confessar. Confessar meu pecado a Deus e algumas vezes também confessar o meu pecado ao próximo, como está lá em Tiago 5,16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros
para quê? Para serdes curados. Uma outra disciplina, afirmar. Afirmar a minha identidade estabelecida em Deus, falar mesmo em voz alta. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou reconciliada, reconciliado, amada, amado, eu sou a escolhida de Deus, escolhido de Deus, selada em Cristo Jesus. Então, afirmar isso. Interceder também, como está lá em 1 Timóteo 2:1, antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, interceder pelas pessoas, interceder pelos nossos irmãos, pelas nossas autoridades. Uma outra disciplina, pedir. Pedir, eu quero explicar que não tem como alvo acumular coisas, não é pedir coisas. Em termos espirituais, é pedir recursos para amar quem eu preciso amar. Pedir recursos para ajudar quem eu preciso ajudar, né? Pedir o que combina com o plano de Deus em minha vida. Uma outra disciplina ou postura espiritual, agir. Sim, agir. Agir, não existe espiritualidade que não faça boas obras. Então, essas práticas, elas são necessárias e igualmente importantes para a nossa saúde espiritual. Veja bem, para a nossa saúde espiritual. São fruto da graça divina que produzem bênçãos em nossas vidas, mas exigem de nós respostas, esforço, disposição para crescer. Então, a constância dessas posturas virá a partir da compreensão da necessidade e do privilégio que nós temos de desenvolvê-las. Eu preciso desenvolver essas disciplinas, essas posturas. Então, do exercício da nossa vontade e não das emoções, né? Porque se eu ficar dependendo das minhas emoções, eu não vou conseguir certamente desenvolver como deveria. Então, é um exercício, sim, de disciplina, um exercício da nossa vontade, fazer essas ações, cumprir essas posturas. John Wesley afirmou, mesmo na ausência de emoções, permanecemos confiantes de que Deus está continuando a sua obra nas nossas vidas. A disciplina torna-se, assim, um método pelo qual a nossa vida espiritual é mantida nos bons e nos maus momentos. Em 1 Coríntios 9, de 24 a 27, o apóstolo Paulo, usando a figura do atleta, vocês poderão ler aí, ele apresenta a sua disciplina e esforço para manter-se aprovado e alcançar a coroa incorruptível, que não se altera, ou seja, a coroa que não pode ser corrompida, o prêmio da soberana vocação, conforme está lastado em Filipenses 3,14. Essa coroa, ela simboliza a vitória obtida pela salvação eterna, que só pode ser alcançada através da disciplina pessoal e renúncia. E nesse texto ele traz, né, que o atleta ele deve ser disciplinado, se quiser ganhar o prêmio. A disciplina significa alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter o quê? Uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurrar o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado, não venha a ser reprovada. E nós sabemos que as culturas grega e romana levavam muito a sério a prática do atletismo. Em Corinto mesmo eram realizados mensalmente os jogos istmicos que nós falamos, né? Esses jogos eram uma grande festa em honra a Poseidon, o deus do mar.
e já eram celebrados desde, eu creio que 582 a.C. Por isso que o apóstolo Paulo compara a vida cristã a uma corrida de atletismo. Não basta desejar o prêmio. Para alcançar a vitória é preciso dedicação, é preciso esforço, é preciso disciplina, além de uma constante atividade e perseverança para alcançar esse alvo. Um atleta, assim como nós cristãos, nós nunca devemos nos acomodar naquilo que nós já alcançamos em Deus. E assim a pessoa cristã deve ser uma espécie de atleta de Cristo, que não desiste, mas se esforça para viver uma vida comprometida com o Evangelho, trilhando o caminho da disciplina nas práticas, nas posturas espirituais. Então a necessidade de disciplina também foi apontada por Jesus Cristo aos seus discípulos no Getsêmani, ao encontrá-los dormindo enquanto ele orava. E o que ele falou? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Então o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, como é que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 41. E eu quero deixar aqui uma questão para sua reflexão, deixar uma questão para a reflexão de vocês. Quais são os inimigos mais comuns de uma prática devocional constante? Como superá-los? Diante desse estudo que nós estamos fazendo de meios de graça e disciplinas espirituais, você tem praticado esses meios de graça? Qual tem sido a sua postura? É um momento para nós analisarmos o que está tirando esse momento de termos essa prática devocional. Então, para se ter uma vida cristã significativa, relevante, frutífera, nós precisamos nos disciplinar. Por isso, a necessidade de práticas que nos mantenham no caminho da salvação até o fim. Então, lembre-se, o cristão não corre a corrida para chegar ao céu. Ele está na corrida porque foi salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nós temos que ser perseverantes, continuar sempre. E eu quero finalizar lendo a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 12 a 16. Vocês podem pegar a Bíblia, mas eu tenho ela aqui aberta. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, que assim seja. Essa passagem é maravilhosa, eu entendo que é muito atual. Eu espero que vocês tenham apreciado esse momento, que seja realmente de crescimento para a sua vida espiritual e para um profundo, ou seja, para um profundo relacionamento com Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém.